Empresário chinês capturado pelo SIC após sequestrar cidadão angolano, torturar e injetar substâncias que paralisou os membros inferiores da vítima. Eles são implacáveis chineses de novo. Bem que é pessoal, bem-vindos para mais um vídeo, sou o vosso boy. Não dá lido, para quem não me conhece, você me acompanha aqui a partir do canal 41. É interessante como os brasileiros reagiram àquela notícia que saiu aqui no nosso canal, onde na qual deu-se conta um chinês agredindo um funcionário angolano. Praticamente o que aconteceu naquele vídeo? Os brasileiros disseram assim, se esse chinês faz isso aqui no Brasil, apanha. Os portugueses disseram o mesmo, entendeu? Já dos moçambicanos, houve-se relato parecido com o da Angola, que eles também fazem isso lá. Uma das coisas muito curiosas é a maneira de como países, né, que são muito severos com as leis deles e as leis funcionam para eles, são todos malandros quando saem do país deles, entendeu? Mas quando vão num país onde a população sabe se impor e a lei obriga que a população se imponha, o direito subjetivo lá existe. Praticamente o cenário fica totalmente diferente, eles também ficam pianinho, respeitam a lei. Eu vi um vídeo de uma comunidade de uma comunidade chinesa no Brasil. Cara, são tudo de bom, são uns fofos, são uns pudinzinhos, entendeu? São caras que estão lá para crescer, são caras que convivem bem, aprendem muito bem a língua e praticamente respeitam a lei, respeitam a soberania que o Brasil impõe lá naquele território. Mas aqui em Angola é diferente. Nesse vídeo eu vou contar para vocês aqui uma história bem interessante, mas complicada, onde lesionou pessoas de um chinês na qual cometeu todo tipo de crime, assédio, molestagem, tudo cacete escambau. Ele pode ser acusado de todo tipo de crime. Podem ficar tranquilo porque depois de alguns anos ele já foi capturado pelo Serviço de Investigação Criminal. Vou pedir aqui de novo que vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações. Bom, muchacho. Bom, pessoal, imagina que um chinês chegou aqui em Angola, abriu uma fazenda. Nessa fazenda, ele produzia diversos tipos de produtos, entre eles muitas frutas comestíveis. Foi bancada, mas tá bom. Ele tinha muitos funcionários angolanos. Como eu já tivera dito, né, pessoal? O angolano tem mão de obra barata, então é muito fácil serem contratados em massa com péssimos salários. Na sequência, um dos funcionários foi acusado de ter furtado frutas, porque o chinês deu conta que lá estava a faltar algumas frutas. O chinês de primeira chegou e começou a acusar o angolano, o funcionário, começou a acusá-lo. Depois de muitas acusações, o angolano simplesmente pôs-se em fuga. Ele, o chinês, na posição de empresários e dono daquela fazenda, pede para que outros angolanos capturem de uma forma arbitrária o outro angolano e foi sequestrado, posto dentro de um calabouço, foi torturado, foi molestado, tudo que tinha em companhia, ele foi espancado. Depois de ficar muito debilitado, o chinês pegou um saco de sapieira, juntamente com outros angolanos que estavam lá, e pegaram aquele angolano e meteram dentro do próprio saco de sapieira. Levaram ele até um rio próximo. O chinês orientou que os angolanos ficassem em prontidão. Pegou uma seringa com substâncias desconhecidas e injetou no angolano. O angolano praticamente não tinha nada que fazer aí. Ele olhou para outros angolanos e disse, pegam ele e botam ele para o rio. É uma forma de fazer sumir o corpo, né? Os angolanos se assustaram e deram conta que estava indo longe demais. E puseram-se em fuga. O angolano ficou lesionado. Ele ficou paralisado da cintura para baixo. Os órgãos inferiores todos ficaram paralisados até os dias atuais. E veja que esse cenário aconteceu em 2022. Em contrapartida, esse chinês já foi capturado neste ano. E estamos a descobrir de novo que os angolanos que estavam lá também participaram. E acredito, né, que os angolanos que estavam lá, que participaram, também deveriam ser penalizados. Porque assim, pessoal, viram quando eu mencionei aqui a comunidade chinesa que tem lá no Brasil, com a diferença gigantesca da comunidade que tem aqui em Angola. O que é que acontece, pessoal? A comunidade chinesa, ela respeita povos que sabem se impor. E primeiro, nós somos um povo que temos muito mais medo de quem pode meter comida no nosso prato do que o que a outra pessoa pode fazer por nós. Entendeu? O que é que acontece, pessoal? Esses chineses que vêm aqui para Angola só conseguem ter liberdade para fazer e desfazer quando aqueles angolanos que lhe acompanham acabam sendo coniventes com as práticas criminosas dele. Porque não é admissível onde um chinês
arbitrariamente vai pegar os angolanos para buscar outros angolanos. Primeiro, esses angolanos não sabem nada de leis. Segundo, eles não sentem o peso da lei do mesmo jeito que sentem o peso da decisão do próprio chinês que lhes dá de comer. Já vimos aqui diversas vezes onde chineses abrem empresa no interior e metem as pessoas lá de cárcere privados para trabalhar, perdem membros nas fábricas, são obrigados a ficar mesmo lá, curar lá, em péssimas condições, bebem água maltratada, peixe praticamente muito, mas muito impróprio. E nós vamos ver esse cenário em Angola e se alavancando e se esticando, entende? Estamos a ver esse cenário se esticando. O peso da lei está a ser menor. Porque, primeiro, esses chineses acabam comprando alguns agentes. Agentes esses que também são angolanos, que prejudicam outros angolanos. Então estamos a ver uma rede criminosa se instalar dentro do nosso país, porque eles se acham impunes. Têm dinheiro, têm poder financeiro, têm poder aquisitivo. E eu acredito que um angolano médio, quando eu falo angolano médio, estou a falar de angolano analfabeto, já? Tem medo do chinês. Eu vou ler para vocês a notícia, para vocês estarem a par. Capite, muchacho? A mulher, a notícia onde fala coisas duras, né? Não aquilo que o SIC mandou. Vamos lá. Empresário chinês capturado pelo SIC após sequestrar cidadão angolano, torturar e injetar substância que paralisou os membros inferiores da vítima. O Serviço de Investigação Criminal em Malange, através do seu Departamento de Operação, esclareceu nesse domingo, dia 8 de fevereiro, por meio de uma sequência investigativa, um caso de sequestro concorrido ofensas graves à integridade física e contágio de doença grave, ocorrido no interior da fazenda Luckman Villa, no município do Kaombo, em 2022, onde foi lesado o cidadão nacional Domingos Vieira Zanzi, de 42 anos de idade, ex-funcionário de uma empresa de segurança que prestava serviço no referido local. Da operação, o na mira do crime, sabe que mediante mandato de detenção exarado pelo digno agente do Ministério Público, foi detido o cidadão de nacionalidade chinesa Wang Yongfeng Dongfeng, de 68 anos de idade, e proprietário IPCA da fazenda Luckman. O Namira sabe que os fatos ocorreram no ano de 2022, quando lesado na condição de trabalhador da referida fazenda, foi acusado pelos seus colegas de ter furtado frutas. Após tomar conhecimento, enfurecido, o cidadão asiático ordenou que sequestrassem a vítima e que fosse levado até ao interior da fazenda. No local, o chinês começou por agredir fisicamente o jovem, amarrou e colocou-lhe dentro de um saco de ráfia e foi levado na margem de um rio. Posto no local, retirou do seu bolso uma seringa com substância desconhecida, injetou ao lesado e, de seguida, ordenou que fosse lançado ao rio Sunjinjin, pedido não aceito pelos nacionais que o acompanhavam, que na seguida fugiram do local. Como consequência, na saúde do lesado, perdeu o olfato e o paladar, tem infecção na pele e, como consequência de saúde, tem infecção na pele e desenvolveu uma paralisia que afeta os membros inferiores. Bom, pessoal, essa notícia nos mostra aqui claramente que a ação desses chineses foi conduzida graças ao empenho árduo dos angolanos em prejudicar outro angolano. Primeiro, o sumiço de alimentação. A que se deu? Segundo, se o angolano roubou mesmo, era da competência do chinês fazer justiça por mãos próprias? Eu acredito que não. Entendeu? Eu acredito que não. A arbitrariedade está a ser civil. Entendeu? Antigamente a arbitrariedade era político-militar, hoje em dia está a ser civil. Entendeu? Os nossos órgãos estão a permitir que isso aconteça. Primeiro, o senhor saiu prejudicado porque ficou paralisado. Um senhor de 42 anos já não pode mais trabalhar, perdeu o tempo inteiro trabalhando para depois perder os membros. No fim da vida, ele nem sequer ter uma subsistência, porque a gente sabe, né, que não existe previdências para pessoas que trabalham em empresas de segurança. Não pagam segurança social. Não pagam segurança social. E claramente esses chineses não oferecem contrato capaz de pagar segurança social. Então o senhor está entregue à mercê da sociedade agora ele é responsável da sociedade. E tem outro porém, os filhos dele, como é que agora vão viver? Como é que agora vão estudar? Em que condições a mulher agora se encontra? Se ele não consegue trabalhar, é alguém pobre, como é que ele vai sobreviver esse tempo inteiro?
como é que ele tem feito as suas necessidades? E se ele paga a renda, como é que ele agora vai pagar? Se ele vive na casa de renda, aliás, como é que agora ele vai pagar? Então, tivemos uma cadeia de prejuízo que vai se despoletando à sequência que a gente descobre mais factos sobre esse acontecimento. É importante a gente aqui referir que nem todos os chineses são ruins, mas eu tenho que dizer que a maioria não respeita as leis angolanas. Não respeita as leis angolanas porque você pulou o vídeo, tens que voltar o vídeo para entender mais ou menos o que é que está acontecendo. Ponto. Eu acredito que os chineses têm muito a oferecer para Angola, mas se para oferecer alguma coisa para Angola tem que penalizar os angolanos, é de preferência não ter chineses no país. Entendeu? Inscreva no canal, nos vemos ao próximo. Diz aqui embaixo o que você acha sobre todo esse acontecimento. Tchau.